E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho aqui por um motivo muito especial. Como vocês sabem, agora em 16 de fevereiro de 2025, eu fiz o lançamento do meu livro, chamado Deus, Cadê Meu Pedido? E aí hoje eu venho contar para vocês um pouco da minha experiência, do meu testemunho, de todo esse processo ali de escrita do livro. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir duas coisas para vocês, três, na verdade, né? Primeiro, obviamente, pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. O segundo, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa ou que seja de outra religião, por favor, assista esse vídeo até o final, porque ele contém princípios e ensinamentos que não se aplicam essencialmente ao cristianismo, que é a minha religião, mas são princípios que você pode levar para toda a sua vida. Então, mesmo que você não seja um cristão ou alguém que não tem religião, por favor, assista. Vai ser muito bom para você também ouvir esse testemunho. E o terceiro eu tô gravando aqui, não sei quanto tempo que o vídeo vai ter, acredito que vai ser um tempo muito extenso. Obviamente, você antes de abrir o vídeo, você já vê ali a capa, o tempo também. Então, mesmo que seja um tempo grande, por favor, assista, vale muito a pena. Mesmo que talvez você não consiga ficar ali todos os 25, 30 minutos parado diante de um celular ou de notebook assistindo e ouvindo, coloque enquanto, sei lá, você lava na casa, tá indo pro trabalho ou fazendo qualquer outra coisa, mas assista, ouça, que vai te abençoar muito, tá bom? Então, todo esse processo, na verdade, ele começou lá em setembro de 2023. Então, setembro de 2023, eu tinha acabado de lançar o meu e-book chamado Isso Não é Assalto, mas você pode entregar tudo, que agora está físico também, mas ele era só um e-book ali na época. E aí, então, eu me encontrei perguntando para Deus, tá, Deus, beleza, tô muito feliz, tô muito realizado com todo esse processo, mas vai ser só isso? Terão mais? Eu escreverei outros livros? Gente, não que eu não estivesse feliz com aquilo, é óbvio que eu estava, afinal era meu primeiro livro, então eu estava muito feliz, mas meu coração sentia que Deus queria mais de mim e que não parava ali só com aquele livro, mas eu não sabia exatamente o que, quando e nem como aquilo aconteceria. Pois bem, eu sempre gostei muito de ler e eu estava lendo na época O Descobridores de Deus, de Tom Tenney. Obviamente é um livro que me chamou a atenção pela capa, né, pelo título Descobridores de Deus, como assim? Mas depois ele continua a me chamar a atenção pela forma como ele aborda ali nas páginas a fome, a busca, o anseio e a sede por Deus. Então, em um dos muitos dias que eu estava lendo a caminho do trabalho, eu lembro de ter lido uma parte em que ele fala sobre o cego de Jericó, né, que pediu para Jesus algo muito simples. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O autor, ele aborda tanto essa forma simples que o cego fez o pedido para Jesus, como também, não só o pedido singelo, simples daquele homem, mas também o fato de que Jesus parou tudo o que ele estava fazendo para atender a oração daquele cego. Então e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu comecei a pensar, falei, poxa, eu fiquei repetindo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, procurando naquela oração por aspectos, por elementos, por características que fizeram com que Jesus respondesse aquela oração. Então eu peguei meu bloco de notas e comecei a fazer ali algumas anotações do que eu tinha percebido nessa oração. Só que eu percebi que faltava algo, sabe? Eu senti aqui e falei, não, tá bacana, beleza, essa oração tem alguns princípios, mas acho que tem uma oração na Bíblia que tem mais princípios, que tem mais robustez. E eu encontrei em Jesus, né, a oração dele lá no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então comecei a esboçar ali o que eu pensava que inicialmente seria um sermão, né? Falei, dá um título interessante, né? Sei lá, oração que Deus responde, ou os elementos que Deus responde em uma oração. Então eu esbocei o que inicialmente seria uma mensagem, uma pregação. Só que as palavras começaram a desenvolver muito rápido e fazer pontes, conexões, né, com outras passagens, com outros textos das Escrituras. Daí eu percebi, não, isso aqui não é para ser só uma mensagem, só uma pregação. Isso aqui vai ser um livro. Então, foi assim, lendo um livro, fazendo anotações do que inicialmente seria uma pregação, que esse livro aqui surgiu. Mas, se você já leu a introdução do meu livro, você sabe que isso aqui não é novidade para você. Eu conto um pouco sobre isso aqui na introdução, mas agora eu vou contar para vocês aspectos novos, né? Realmente o que muitos de vocês não sabem sobre o livro. Então, beleza. Quando eu percebi que isso seria um livro, eu então fiz o que eu faço, né? O que eu costumo fazer. Eu criei uma pasta ali no Drive, já esbocei alguns capítulos, comecei a separar ali algumas coisas e eu comecei o processo ali de escrita. Só que o interessante é que, diferente do meu e-book, quando eu comecei a escrever ele,
depois, quem sabe um outro vídeo eu gravo, contando sobre o processo também de escrita dele. Deus, cadê meu pedido? Eu sabia, embora eu não tivesse esse título inicialmente, mas tinha uma convicção muito forte no meu coração de que esse livro seria lançado físico, que ele seria um livro físico, né? Obviamente eu tinha um desejo de que Isso Não é um Assalto, que foi lançado em e-book, fosse lançado físico, mas eu não tinha uma convicção muito forte no meu coração, como eu tinha de Deus, cadê meu pedido? Só que era um desafio muito grande, né? Eu pensava, gente, como que eu vou lançar um livro físico? Eu não tenho dinheiro, não sou uma pessoa conhecida, não tenho acesso à gráfica nem nada disso, mas eu falei, ok, eu vou escrever. Então, todo esse processo ali de escrita foi de finalzinho de setembro, começo de outubro de 2023 até maio de 2024. E agora, com o livro concluído a escrita, era o desafio, tá? E como é que eu vou fazer o lançamento desse livro? E aí é um desafio muito grande, porque eu tinha olhado com algumas gráficas e eles têm alguns processos que não são necessariamente ruins, mas que eram inviáveis para mim. Por exemplo, você precisa de ter uma impressão mínima, sei lá, umas 150, 200 impressões, o que obviamente demanda um valor inicial muito alto que torna inviável para quem está começando, que não tem recursos, como eu não tinha. Eu me lembro de muitas vezes, principalmente às vezes ao domingo aqui pela manhã, eu pegar ali o livro escrito, né, pegar o Word ali dele, ou eu pegar o PDF que eu tinha impresso para fazer algumas revisões, correções, e sentir uma angústia muito forte no meu coração, pensar, poxa Deus, será que realmente o Senhor queria que esse livro fosse lançado físico? Será que realmente aquilo foi o Senhor falando comigo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Eu comecei a duvidar daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então aquilo que inicialmente era uma convicção de esse livro vai ser lançado físico, porque não é algo só que Humberto, que é algo que Deus quer, que está no coração de Deus, começou a se tornar em dúvida e uma angústia muito real, porque eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Poxa, eu não tenho dinheiro para isso, não tem como eu fazer isso. E aí, então, durante todo esse processo ali, eu imprimi o livro várias vezes, né? Imprimi o PDF para poder fazer a correção, revisão e outras informações, para ver como que era. E eu imprimi ele algumas vezes em uma editora, que é o eClap, que eu descobri ela, né? Que nela você pode imprimir um livro ali para poder fazer você pode imprimir 1 ou 50, 100 livros, você publica ali de forma independente. E eu imprimi o livro algumas vezes, o livro unitário, né? Para poder fazer essa correção para ver como que seria. Mas mesmo tendo encontrado uma editora, uma gráfica que imprime quantos livros você quiser, que não tem uma quantidade inicial, ainda tinha o desafio. Beleza, mas eu ainda não tenho dinheiro. Independente se é uma gráfica que exige 150 livros impressos inicialmente, ou se ela não exige nenhuma quantidade mínima, eu não tenho dinheiro. Então, eu me vi nesse dilema. Ok, Deus, terminei todo o processo, o livro foi escrito, mas o dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que terminei então de escrever o livro em maio de 2024, e aí todo o processo ali depois tem a revisão, a diagramação, correção ortográfica, para você ver como que o livro tá. Então foi ali de maio até o finalzinho de setembro de 2024, todo esse acabamento ali de imprimir, ver como é que tá ficando e tudo mais. Então beleza, o livro tava pronto, tudo pronto, revisado, só pronto, posso só mandar para imprimir ali no finalzinho de setembro, começo ali de outubro de 2024. Mas o desafio ainda continuava. Tá, eu não tenho dinheiro para isso. E eu me lembro que durante esse processo ali de maio e setembro, teve um sorteio da nossa sede, que tinha sorteio de carro, sorteio de iPhone, uma série de coisas lá. E na minha cabeça eu tinha feito uma série de planos. E orado para isso, obviamente. Falei, então, eu vou ganhar o carro, eu vendo o carro, faço uns outros projetos, compro isso, quito essa dívida e faço o lançamento do livro. Então, eu estava com muita expectativa, colocando toda a minha esperança em ganhar aquele prêmio para poder fazer a impressão do livro. Obviamente eu não ganhei o prêmio e eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito frustrado, o que só foi colaborando com aquela angústia de eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir. E aí eu vi um pouco de esperança, falei, vou conseguir ganhar esse prêmio, não ganhei, e aquela angústia se tornou mais forte ainda. Até que em outubro, no comecinho de outubro de 2024, eu tô nessa igreja há 5 anos, e depois eu descobri que esse irmão faz isso há vários anos e eu não sabia disso, né? Mas ele me chamou para participar de um consórcio, né? Com alguns conhecidos, com alguns amigos dele. Eu falei, eu vou, né? Vamos lá, não tem problema nenhum. E aí eu orei, falei, Deus, se eu for sorteado nesse consórcio, se eu for contemplado, né, ainda esse ano, então foram 3 sorteios até o final de 2024, como começou em outubro, então teve o primeiro sorteio.
20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro, e assim sucessivamente, né, os contemplados. Falei, Deus, se de fato for da vontade do Senhor que eu seja contemplado nesse consórcio ainda esse ano, eu vou entender que é um dinheiro que não é para eu fazer qualquer outra coisa, mas que é um dinheiro para ser aplicado ali, para ser divulgado, lançado, impressos os livros. Eu lembro que no dia que teve o sorteio do consórcio, eu não pude ir presencialmente, né, mas eles gravaram um vídeo lá, tal, para as pessoas assistirem. Resumindo, gente, eu fui o segundo contemplado, fui contemplado ali em novembro, né, o segundo contemplado, e na hora que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Falei, yes, é isso, Deus, é isso, obrigado, meu Deus, obrigado, glória a Deus, agora o livro vai ser impresso. Eu estava muito feliz, muito empolgado, muito motivado e muito emocionado para isso. Mas eu pensei, ok, mas não compensa eu imprimir o livro agora, porque era final de ano, então, obviamente, fiz o lançamento ali do livro e tal. Falei, mas não compensa fazer agora, porque final de ano as pessoas viajam, janeiro também tem férias, aquelas coisas. Falei, então vamos deixar o lançamento do livro para fevereiro. Comecei com o meu pastor, então recebi o valor do consórcio 20 de novembro, mas eu esperei até fevereiro para poder fazer o lançamento do livro. E eu comecei a ter um outro dilema comigo. Porque, vamos lá, imagina comigo, você recebe uma quantia, foi uma quantia alta, uma quantia significativa ali do consórcio, você recebe uma quantia daquela no final de ano, e eu comecei a pensar em outras coisas boas que eu poderia fazer com aquele dinheiro, não necessariamente a impressão do livro. Então eu comecei a pensar, falei assim, nossa, cara, que esse dinheiro dá para fazer tanta coisa, né, dava para quitar uma dívida, um projeto que você levaria meses, talvez para conseguir juntando dinheiro, com aquele dinheiro você consegue matar um projeto ali logo de cara. Eu comecei então a pensar em outras coisas boas que eu poderia fazer com aquele dinheiro, e o livro ele não era mais para mim uma coisa de assim, eu vou imprimir o livro, mas ele começou a se tornar um fator secundário. Como nosso coração precisa de Jesus, né? A angústia, o dilema inicial de Deus, esse é o projeto que o Senhor colocou no meu coração, mas eu não tenho dinheiro, por favor, me dá esse dinheiro. Agora se tornou um dilema pior de, nossa, tem tantas coisas boas que eu posso fazer com esse dinheiro, né? Mas e depois de orar, de colocar a cabeça no lugar, eu entendi, falei, Deus, esse é o melhor lugar para colocar esse dinheiro, porque inicialmente é o dinheiro que não veio para mim, é o dinheiro que veio especificamente para esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. E aqui eu abro um parêntese, porque o que eu pensava ali durante esse período é que parecia que era um desperdício, né? Colocar tanto dinheiro em um livro cristão, parecia que era muito desperdício. Mas, na verdade, não é assim que às vezes as pessoas veem a nossa vida, né? Fala, poxa, você é tão jovem, tá desperdiçando, tá aplicando toda a sua vida no Evangelho. Você tá fazendo isso, tá indo pra igreja e tudo mais. Mas nós fazemos isso porque nós entendemos que não há lugar melhor para eu viver do que na presença de Deus. Não há lugar, não há reino melhor para eu gastar, para eu colocar toda a minha juventude, toda a minha energia, do que na casa de Deus, do que no Evangelho, do que confiando e dedicando toda a minha vida para Jesus. Então, meditando um pouco sobre isso, eu entendi, falei, Deus, da mesma forma que não existe lugar melhor para eu viver do que na presença do Senhor, não existe lugar melhor para eu aplicar esse dinheiro do que em um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E aí disso eu extraio uma importante lição, como eu disse, que não aplico apenas para aspectos religiosos, mas para toda a minha vida, que é, quando você tiver um sonho, quando você tiver um projeto, principalmente quando Deus colocar algo no seu coração, faça naquele momento aquilo que você pode e precisa fazer. Eu falo isso porque, naturalmente, acho que todas as pessoas, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, quando eu comecei a escrever o livro lá em setembro de 2023, eu já estava pensando em coisas que era para daqui a meses ou para daqui a anos, né? Então, eu nem tinha escrito sequer um capítulo, mas já pensando, nossa, mas como é que eu vou fazer? Como que vai ser a capa? Eu não vou ter dinheiro, onde eu vou imprimir? Gente, só que eu não precisava. O que eu precisava? Pensa comigo. O que eu precisava ali, em setembro de 2023, quando eu comecei a ter essa ideia, essa inspiração de escrever o livro? Eu precisava de dinheiro? Eu precisava de a gráfica? Não, gente. Eu precisava de escrever. E para escrever, o que eu precisava? Eu precisava, vamos lá, de um computador, certo?
de um computador que tivesse o programa ali, o Word, para poder fazer a digitação, ok? Eu precisava das minhas mãos e eu precisava de sentar na cadeira para escrever. Era só isso. Eu não precisava de dinheiro, porque eu estava vivendo lá, pensando em uma coisa. Gente, mas como que eu estava ansioso, preocupado com dinheiro, se para eu imprimir o livro, primeiro eu precisava de ter o livro escrito, finalizado, eu nem tinha que sequer começar do livro. Então, não fique preocupado, ansioso, quando Deus colocar um projeto no seu coração, com coisas que vão ser daqui a 1 semana, 2 meses, a 5, 10 anos. Tem gente que às vezes coloca um projeto no coração que é assim como eu estava ali no começo, preocupando com coisa. Não! Faça hoje o que você precisa fazer. Às vezes Deus colocou um projeto no seu coração que você está preocupado com tanta coisa, mas que você precisa fazer hoje. Às vezes é só sentar e desenhar, escrever e fazer uma reunião com algumas pessoas, uma reunião virtual, ou criar um Instagram e começar a fazer umas artes ali no Canva mesmo postando. Eu não sei, mas o que Deus colocou no seu coração para você fazer, começa hoje. E quando for a hora, Deus vai mandar aquilo que você precisa, porque eu também aprendi que Deus, ele só vai enviar o necessário, gente, quando ele for necessário. Deus não mandou o dinheiro para mim lá naquele primeiro estágio inicial de escrita do livro, porque não era uma coisa que eu precisava. Eu precisava de inspiração de sentar e escrever. E, gente, acredite, foi muito difícil para mim não ver o dinheiro, porque por vezes parece que eu estava dirigindo para lugar nenhum. Eu estava escrevendo, o livro estava ficando bacana, mas tipo assim, tá, e aí eu não tenho dinheiro. Então, por vezes eu estava nessa angústia de parece que eu estou indo para lugar nenhum. Só que mesmo quando Deus nos diz não ou espere, por favor, acredite, Deus está sendo bom conosco. Porque imagina comigo, ok, se Deus tivesse agido de forma diferente. Se lá no começo, se um livro sequer ter um capítulo escrito, se Deus tivesse mandado todo o dinheiro, beleza, está aqui, todo o dinheiro para você fazer a impressão do livro. O que poderia ter acontecido? Bom, eu imagino 3 possíveis cenários. Primeiro, ou que eu poderia ter gasto dinheiro, o que provavelmente teria acontecido, porque durante todo esse processo surgiram necessidades, surgiram legítimas, dívidas legítimas, alguma coisa ali que você precisa pagar, algum imprevisto que acontece. Então, eu poderia ter gasto dinheiro com dívidas legítimas. Eu poderia ter gasto dinheiro com futilidades, porque surge tanta coisa e era época de Black Friday, tanta coisa, então eu provavelmente também teria gasto dinheiro com coisas que eu não precisava. E terceiro, acho que é o mais perigoso de todos, por eu ter o dinheiro ali em mãos e ver o dinheiro, eu poderia ficar ansioso por ter um livro impresso logo, por ter logo o livro finalizado, por ter o livro em mãos e eu ter atropelado o processo. Então, acredite, gente, Deus ele vai enviar o necessário quando ele for necessário. E se ainda não foi necessário, é porque não é necessário. E, poxa, como eu aprendi a confiar em Deus, mesmo durante esse não dele, de eu não ver o dinheiro. Porque a gente aprende a confiar em Deus, de que Deus ele é fiel e de que Deus ele patrocina todos os projetos que ele coloca no nosso coração. Poxa, Deus não é negligente de falar para você escrever um livro e não providenciar as coisas para que você faça aquilo. Então, o que Deus colocou no seu coração, confia, faça hoje o que você precisa fazer e quando for necessário, Deus vai mandar o necessário porque Deus, ele patrocina, Deus financia, Deus custeia tudo aquilo que ele coloca no nosso coração. E não apenas de recurso financeiro, porque eu precisei de inspiração, gente, eu precisei de direção de Deus para escrever. Escrever sobre a oração não é uma coisa fácil, é uma coisa que envolve ali a vida das pessoas, a intimidade delas com Deus. Então, Deus ele providenciou exatamente tudo que eu precisava durante todo esse processo. Quando foi inspiração. Quando foi fé, ele providenciou fé. E quando foi dinheiro, Deus providenciou dinheiro também. Então, confie em Deus, sabe? Faça hoje o que você precisa fazer. E outro ponto extremamente importante também é que é o seguinte. Bom, para até o livro estar pronto, estar impresso, eu precisei, acho que ler ele mais de 100 vezes, né? Não só depois que ele estava pronto de ler, estava tudo certo, estava tudo combinando, tudo legal. Mas, por exemplo, eu não escrevo, você não consegue escrever um capítulo em um dia de uma vez. Você senta aqui, pá, escreve um capítulo. Então, às vezes um capítulo eu escrevi ele em vários dias ou em várias semanas. Então, eu parava, escrevia um capítulo, por exemplo, sei lá, 4 parágrafos hoje. Amanhã, quando eu fosse continuar a escrever,
eu não li apenas as 2 últimas linhas que eu tinha escrito ou o último parágrafo, mas eu tinha que ler tudo que eu já tinha escrito para ver se estava tudo ok, se a ideia estava coesa, se a ideia estava bacana, se fazia sentido aquilo que eu estava escrevendo. Então, durante todo esse processo, eu já devo ter isso lido aqui mais de 100 vezes. E por vezes, principalmente no começo, eu olhava, eu lia, gente, e tava muito, mas muito ruim. Parece que as ideias não estavam se encaixando, não havia coesão, não havia conexão, não sei. Eu lia e falava, gente, esse livro tá ruim demais, nossa, que livro ruim. Eu não gostei, não gostei. Então, por vezes, também eu pensei em desistir, por vezes, falar, caramba, que... Não, olhava, tava ruim demais, não tinha conexão, tava muito ruim. E aí que entra um outro livro extremamente importante, que me ajudou muito durante esse processo, que é esse aqui, Criatividade S.A., escrito por Ed Catmull. Vocês vão reconhecer esse bichinho aqui, né, que é o Buzz Lightyear. Bom, o que é esse livro e o que ele fala? Ed Catmull foi um dos fundadores da Pixar. Eu acho que vocês não conhecem esse nome, né? Assim, é um estúdio bem pequenininho ali dos Estados Unidos, que só fez alguns filmes bem nada a ver, como Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Carros, Os Incríveis, Divertidamente, Vida de Inseto, Wall-E. Então acho que vocês não conhecem muito bem esse não. Quem não o conhece, né? E aqui nesse livro ele vai falar sobre vários aspectos, sobre aspectos gerenciais, de liderança, de criatividade e tudo mais. Vai contar alguns bastidores ali bem... É um livro que vale muito a pena você ler, porque ele conta... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele conta bastidores ali do processo da Pixar, de criação dos filmes, algumas histórias bem interessantes para quem gosta mesmo desse ramo. Por exemplo, aqui uma luva, né? Como que eles projetavam a luva ali no desenho. Gente, por favor, leiam. É um livro que vai ser muito bom para vocês lerem. E ele vai contar que hoje nós temos esses filmes maravilhosos, né? Toy Story, Monstros S.A. e tudo mais. Ele vai contar que todos esses grandiosos filmes que nós temos hoje, muitos deles quase não chegaram a dar continuidade, porque quando eles olhavam, a palavra que ele usa é que esses filmes eram uma droga. É a palavra que ele usa. Ele fala assim, porque pensa comigo, vamos lá. Como que a ideia de um filme, de um rato cozinhando, vai fazer sucesso? Como foi Ratatouille? Ou de um robô que durante os 39 primeiros minutos do filme não fala absolutamente nada, não tem nenhum diálogo, como é com o filme Wall-E. Ou que brinquedos ganhando a vida vai ser algo tão original assim como é com Toy Story. Então ele vai dizer que todos esses projetos inicialmente eram ruins. Eles olhavam, os roteiristas olhavam, toda aquela direção, eles olhavam, eles liam, ele fala... Isso aqui não tá legal, não vai ficar bacana. Mas ele vai contar aqui com a persistência, a prática, a perseverança, como que isso foi remodelando. Eles foram mudando, mexendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e foi chegando nessas obras-primas que são esses filmes que nós temos hoje. Então, quando eu li isso, foi bem nessa época que eu tava ali sentindo mal, falando, caramba, isso aqui não tá legal, não tá bom, não tá coeso, e pensando em desistir. E como isso me trouxe ânimo e motivação de falar, poxa, é assim, não é assim que acontece com tudo na vida. Você olha uma grande casa hoje, uma mansão gigantesca, aquela coisa, aquele luxo, vai olhar o início daquela casa, como que é o projeto inicial, o início é feio, é desgostoso, dá desânimo, porque é o chão batido, são aquelas estruturas, tem toda aquela canseira de fazer a obra, não sei o que, não sei o que. E você olha e você fala, como que isso aqui vai chegar naquela obra-prima? Mas chega, porque o começo ele realmente é desgostoso, o começo não tão coesas as coisas, mas é com o tempo que aquilo vai ser melhorado, que a prática vai acontecendo também. Então comece, e não olhe para o começo, porque o começo não é o fim das coisas. Você começa e ao longo do tempo você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, vai colhendo feedback, vai fazendo as coisas ali, e aquilo vai acontecendo. Eu lembro, gente, quando eu imprimi, eu tenho ele impresso, né, o livro físico, mas quando eu lancei esse livro em formato e-book, depois que eu fui perceber, meu Deus, como tinha coisa ruim nesse e-book. Tinha
erro de ortografia, tinha algumas imagens que eu tinha colocado aqui em cima que não tinha nada a ver. Não, gente, tava muito ruim. Mas eu comecei. E aí depois que eu fui adquirindo conhecimento, descobrindo uma coisa aqui, outra coisa ali, que hoje o livro, se vocês for comparar o livro físico, impresso, com o e-book lá, que ainda está disponível, gente, está completamente diferente, porque o começo das coisas não é o fim das coisas. E aí todo começo realmente é um pouco incômodo, mas é o tempo, é a prática, a perfeição que vai tornando essas coisas possíveis. Então, além de você começar a fazer hoje o que você precisa fazer, sabe, não olhe para o começo como se aquilo fosse o resultado final. É o tempo, é a prática, é o feedback, é o aperfeiçoamento ali, que é a constância, a persistência que vai trazendo o aperfeiçoamento ali ao longo do tempo. E bom, eu já estou quase encerrando aqui, mas se você que está me ouvindo, está me assistindo, você tem o hábito, né, de pregar, de ministrar a palavra, você sabe como que antes de você levar uma mensagem para a igreja, para as pessoas, como que aquilo fala ao seu coração, como que aquilo entra em você mesmo, no seu coração, para depois sair através da sua boca quando você vai pregar, vai ministrar. E se isso é verdade relacionado a pregações, a sermões, quanto mais de um livro, gente. Esse livro, ele mexeu muito comigo. Ele falou muito comigo, porque lembro que durante todo esse processo ali de frustração, de achar que não ia dar certo, porque não tinha dinheiro, ou porque o livro estava ficando muito ruim ali no começo, mas chegou um momento que quando eu finalizei o processo ali do livro, eu li o livro, obviamente, né, então eu tinha adquirido conhecimento, pesquisando, meditando, analisando alguns pontos ali para poder escrever, que chegou uma parte que eu falei assim, Deus, tá bom, Deus, tá nas suas mãos. Mesmo que talvez eu não consiga imprimir esse livro, mesmo que outras pessoas talvez nunca leiam esse livro, que fique aqui só entre mim, né, entre mim e o Senhor, mas valeu muito a pena, porque como esse livro, ele mexeu comigo. Como esse livro, ele me trouxe, me revelou princípios que eu não conhecia, porque eu entendi, na verdade, o que eu sempre li na Bíblia, mas ainda não tinha tido essa revelação de que, diz lá em Romanos, né, Romanos 8, se não me engano, de que nós não sabemos orar como convém. Essa é a verdade, nós não sabemos orar, nós não sabemos. Eu a vida inteira cresci orando em nome de Jesus, falando em nome de Jesus, quase nunca terminei nenhuma oração sem falar em nome de Jesus, amém, mas eu não sabia o que era isso. Eu vi em nome de Jesus, às vezes com uma palavrinha mágica ali que você fala, um empurrãozinho, mas foi lendo, pesquisando e meditando que é inclusive o segundo capítulo aqui do livro, né, que é o Palavrinha Mágica, que eu fui descobrir, gente, o que é orar em nome de Jesus. E o que dizer sobre a prática, a persistência da oração ali, que é o terceiro princípio. E o primeiro que você precisa pedir, orar segundo a vontade de Deus, glorificar a Deus. Gente, foi um livro que ele falou muito, mas muito comigo mesmo. Então, o vídeo tá ficando um pouco longo, e esse livro ele me abençoou muito, sabe? Eu espero que esse testemunho, que todo esse vídeo tenha te abençoado bastante também, tudo isso que foi compartilhado aqui. E, obviamente, eu não posso terminar sem falar do livro, né? Deus, cadê meu pedido? Bom, primeiro, porque esse título? Se você já leu o livro, você vai saber por quê, mas, como eu disse, ele surgiu ali de analisar as orações ali de Jesus e o que foi que Deus observou, os princípios, as características para que essa oração fosse respondida. Então, esse livro inicialmente ele seria chamado como, sei lá, oração que Deus responde, porque Deus responde orações ou alguma coisa assim. Mas depois que eu terminei o processo ali de escrita, eu estava pensando, eu gosto de títulos criativos, de títulos chamativos, que é primeiro, né, você compra um livro, você joga um livro pela capa. Até que eu cheguei em Deus, cadê o meu pedido? Por que esse título? Vamos lá, pensa comigo. Essa frase, cadê o meu pedido? Quando é que a gente fala ela? Quando é que essa frase sai da nossa boca? Não é quando você vai no restaurante, você já fez um pedido e o garçom não trouxe. Você pergunta, né? Poxa, cadê o meu pedido? Então esse título ele é primeiro uma provocação para nós mesmos, que muitas vezes vemos a Deus como um garçom, né? Que está ali para atender os nossos pedidos, para nos servir, e a gente fala, ô, pedi até agora e nada, ó. Cadê meu casamento? Cadê meu carro? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, é antes uma provocação para nós que Deus não é nosso garçom. Deus não está aqui com uma toalha e que você deseja, seu Deus não está aqui para atender os nossos pedidos. Mas, ainda assim, Ele responde às nossas orações por amor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso. Mas são todas as orações que Deus responde
Deus vai responder literalmente tudo que você pedir? É só pedir que Deus vai te dar sem critério algum? Obviamente que não. Então esse livro, ele vai tratar de, desculpa, porque algumas orações são respondidas e outras não. Ele vai tratar de princípios de uma oração que Deus responde, que são princípios ali contidos nas Escrituras. Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado muito a vida de vocês. Obviamente, se você puder, por favor, compre o livro. Vai te abençoar bastante, tá? O link tá aqui na bio, tá aqui nos comentários também, tá na descrição do vídeo. Então, não só Deus cadê meu pedido, mas também Deus me deu a graça de imprimir. Isso não é assalto, mas você pode entregar tudo. Então, se você puder, por favor, adquira esse livro e que Deus te abençoe, tá? Que Deus ouça as suas orações, se você orar de acordo com esses princípios, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e quem sabe aí, até breve.